sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos voltar ao Leon Denis, na obra No Invisível, no capítulo 10, em que ele fala sobre a direção e formação e direção dos grupos, quando ele estava falando sobre a visão que a doutrina espírita nos dá da vida, né? Ele, bem compreendido, a gente vai perceber que as vantagens sociais são passageiras, e nós conversamos no programa passado quanto a essa distinção que a gente faz por questão pelo status da criatura, seja econômico, seja político, seja intelectual, não é? Então a doutrina espírita nos mostra, através da lei da reencarnação, essa versatilidade, essa variação em termos de status. Mas aí, e isso muitas vezes prejudica o trabalho dos grupos, né? Em que a gente acaba vendo mais o aspecto material do que o aspecto espiritual. Mas Leon Denis vai falando para a gente assim: todavia, há uma distância do princípio à aplicação. Se os progressos da ideia espírita são menos acentuados na França do que em alguns países estrangeiros, é sobretudo pela indiferença, pela apatia dos espíritas descuidados, que é preciso atribuir esse estado de coisas. Somente um pequeno grupo parece se preocupar com as responsabilidades aceitas. É preciso reconhecê-lo. São os grupos operários que se organizam com mais facilidade e duram muito mais tempo. Seus membros sabem viver suas crenças. Eles as ouvem, eles se entreajudam por meio de caixas de socorro, penosamente alimentadas tostão por tostão e destinadas a socorrer aqueles dentre eles que a aprovação visita. E a gente vê, né, e aí é a visão de Kardec, a constatação de Kardec, já que ele viajou para divulgar a doutrina espírita. Então ele não está falando o que ele acha, ele está falando o fruto da observação. E ele vê como as classes operárias, né, como aquelas pessoas mais simples se organizam bem, e aí a gente pensa assim, é porque são classes operárias? Não, é porque são espíritos que possuem essa maturidade do senso moral. Então, eles sendo mais maduros, né, eles têm a facilidade de navegar da teoria para a prática. E esse esforço é para todos nós. Eu fico assim sempre muito emocionada e vou falar assim da vivência do Rio de Janeiro quando a gente vê grupos centenários. No mês de junho mesmo a gente já está honradamente convidado, que é uma alegria muito grande, do GEPELA, Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor. Então a casa vai fazer, parece que 117 anos, eu acho que é isso. Eu não estou observando aqui, não, mas é uma casa centenária. E que coisa boa a gente entrar naquela casa e ver a história da casa. É no bairro de Bangu, aqui no Rio de Janeiro, e naquele momento havia a fábrica de tecidos Bangu. Então ele foi construído por essa classe operária. Essa classe operária que ia nos dias, no final de semana, quer dizer, os dias que eles não estavam trabalhando na fábrica, para botar a laje, para fazer, assentar tijolos, para fazer o trabalho todinho. E o bonito, né, é que essa casa mantém o trabalho de voluntariado e a conservação. Sempre no aniversário é linda a gente observar o respeito ao trabalho daquela casa, com muita gente oferecendo aquilo que pode de melhor, aquilo que sabe. Então olha a questão como está. E aí quando eu falo aí do GEPELA, tem muitas outras casas. Tem a casa de João Batista aqui no Meier, no Rio de Janeiro, tem
a Casa Caridade, Amor e Caridade, lá em Magé, em que nós participamos do centenário, e uma casa assim que também veio, foi construída pelas classes operárias. Eu lembro agora do Deus, Amor e Caridade, uma casa no Encantado, que na verdade, até eles terem a sede própria, eles passaram por mais de 20 aluguéis. Então o aluguel aumentava e não podiam pagar. E é interessante eles contando a história que os fundadores eram pessoas tão modestas, tão pobres, que eles quando viam assim na rua restos, né, prego, essas questões todas, eles iam juntando para quando tivesse a sede própria, já que o plano espiritual falava, né, que o projeto seria erguer aquela casa ali na região do Encantado. E hoje a gente vê uma casa linda, excelente, com acessibilidade. Então olha o tempo, olha a duração, olha a união, olha a harmonia das pessoas. E ele fala aqui até na caixa de socorro. Essa caixa de socorro para aquele que está numa necessidade maior, né? Então entre o grupo mesmo, esse socorro. É interessante que entre as classes mais laboriosas, as classes trabalhadoras, as classes operárias, essa troca em termos da necessidade é mais fácil, porque as pessoas sabem, né, o salário é pouco, as despesas vêm, tem a família, então quem passa entende o outro. Mas muitas vezes nas classes sociais mais altas, a pessoa tem vergonha de falar da sua dificuldade financeira, porque ela tem muito a questão da visibilidade, o que o outro vai falar de mim. Vai achar que eu estou desorganizado, vai achar isso, aquilo outro, então muitas vezes a pessoa passa por necessidades não expressas. E o que isso tem a ver, Deus, com a questão mediúnica? Tem a ver com a formação de um ambiente de sinceridade, de verdade, de respeito, que é altamente necessário para servir de ninho, vamos colocar assim, para os bons espíritos. Então é esse trabalho, não é essa movimentação que a gente percebe que entre as pessoas que socialmente habitam as classes mais simples, existe naturalmente, né? E que no outro nem sempre é assim. A gente não está falando, meus amigos, que seja sempre assim, não. Mas a gente está falando que geralmente é essa observação. Observação de Kardec, nós também observamos essa, vamos dizer assim, espontaneidade da acolhida, sem os formalismos da vida social. E continua Denis a falar para nós assim: alguns desses grupos funcionam há 10, 20 anos. E aí, assim, Kardec observava isso, Denis observa isso também. Vamos pensar em Denis como divulgador, fazendo esse mesmo trabalho, né? Kardec fazia as viagens para ver como dava o movimento. O Denis, como divulgador, fazia até mais ainda. E é interessante, meus amigos, que ainda hoje, né, nós temos alguns companheiros, muitos companheiros, que divulgam a doutrina espírita, que vão lá para aqueles centros do interior do Brasil e outros até dos países e tudo. Eles percebem essa diferença até na consistência vibratória. Então, alguns desses grupos, diz Denis, funcionam há 10, 20 anos. Todos os domingos, seus membros se reúnem em hora fixa para atender às instruções dos espíritos. Sua assiduidade é notável e a prática do espiritismo neles produz resultados sensíveis. E aí a gente começa a observar, a constatar a formação de hábitos. Como é importante essa questão da formação de hábito. Por que essa assiduidade e pontualidade são notáveis? Porque a criatura marca ponto, né? Ela ganha pelo dia que ela vai, pelo trabalho que ela está fazendo.
E a classe operária é bem essa questão, né? De ter o dia, ter a jornada de trabalho, que a alma aprende a cumprir, isso é uma forma de educação. Porque quando nós aprendemos um conceito, aquilo ali vai ser para toda a vida. Não tem como jogar fora. Toda a vida aquela pessoa vai ser organizada, ela vai ter horário. A gente observa, amigos, alguns de nós na aposentadoria. Então, enquanto você está trabalhando, você tem aquela hora certa de acordar, tem o esquema do café da manhã, você tem o esquema das compras, você tem o esquema da administração da sua casa, tudo isso. Quando você aposenta, é interessante que vem uma questão na cabeça, né? Assim, agora eu não vou ter horário para nada mais. Duvido e odó, como falavam os nossos amigos humoristas. Por quê? Pode ser até durante uma semana, 2, 3, não sei, dependendo de cada um espaço de tempo limitado. Mas daqui a pouco a gente começa a sentir falta da rotina. E é nesse momento que vemos até grupos, terapeutas, ajudando aqueles que vão se aposentar para antes da aposentadoria eles já começarem a pensar no que vão fazer. Porque se ficar parado só diante de uma tela ou deitado, tudo isto vai entrar em transtorno do comportamento, podendo chegar até a depressão. Por quê? Porque muitas vezes a vida profissional é no mínimo 25, 30, 35 anos. Esse é o tempo, que na verdade é muito mais, é superior àquele tempo que a criatura esteve estudando, em que ela esteve iniciando. Então, na verdade, nós vivemos muito mais tempo para o trabalho do que na ociosidade, ou sem esse comprometimento, sem essa agenda de horário. E aí, quando essa agenda acaba, é interessante, o próprio organismo sente necessidade disso. Embora estejamos mais velhos, mas há essa necessidade, né? E o nosso Leon Denis continua falando. Eles aí, quer dizer, a classe operária, encontram um derivativo para a sua vida de labor e de miséria, um ensinamento e um reconforto. E é espetacular essa questão. Lembramos-nos da obra Memória de Suicida, no texto intitulado assim, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec, em que Camilo Cândido Botelho, ele fala, através da pena da dona Ivone do Amaral Pereira, sobre a emoção que a espiritualidade tem, ao ver que aquele grupo de médios que se predispõe ao atendimento aos suicidas, são pessoas com problemas familiares, problemas financeiros. Inclusive tem um caso que ele diz, essa pessoa que não conseguiu nem fazer a refeição, quer dizer, alguém até que a alimentação era precaríssima, mas mesmo assim estavam ali na tarefa, não é? Pessoas mais simples. E ele continua dizendo, porque encontram nas reuniões do trabalho, para a vida dele laboriosa, né, de miséria, um ensinamento e um reconforto. Então, o fato de nós aprendermos algo, com toda certeza, meus irmãos, nos enriquece muito. E não é um enriquecimento apenas intelectual do aprendizado, é um reconforto, porque a gente vai ver com outros olhos nossa própria vida. E ele continua nos falando, a descrição feita pelos defuntos, das sensações experimentadas, das situações sofridas após a morte, as consequências dos maus hábitos contraídos durante a existência terrestre, tudo o que se destaca dessas conversações os impressiona, os emociona, influi profundamente sobre seu caráter e seus atos.
É interessante, meus amigos, como é que a dor nos sensibiliza. Então, quando vem a mensagem, quando vem a comunicação, e na maioria das situações é o trabalho socorrista, é o trabalho com a dor, há uma analogia quanto à forma, o formato da vida e as consequências. E isso emociona, isso impressiona, ao ver o valor da prece, o poder do diálogo sincero, e tudo isso vai fazendo com que o médium, o assistente, mude de vida, mude o seu estilo de vida, através de um contato racional com essa realidade. E ele fala, pouco a pouco se forma seu julgamento sobre as coisas do além. Uma noção precisa do objetivo da vida se desenha para eles. Torna-se-lhes mais fácil a resignação e o dever mais agradável. Então, são as consequências morais do entendimento da doutrina espírita. A gente vai vendo que não há solidão, a gente vai vendo que para tudo existe um jeito, né? A gente vai vendo que a doutrina ela abre para nós um campo imenso de possibilidades. E essas possibilidades vão nos ajudando a caminhar melhor, a ter uma lucidez maior, a rever certos aspectos do nosso comportamento, porque ali a gente tem uma aula perfeita de causa e consequência, né? A causalidade está sendo bem evidenciada. E como a nossa busca é a felicidade, a gente acaba mudando pela força do contato. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas, fraternas da Rádio de Janeiro, nesse programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos estudando o capítulo 10º da obra No Invisível, que fala sobre a formação e direção dos grupos. E nessa hora estamos falando da observação de Denis acerca do trabalho e da produtividade da tarefa mediúnica nas classes operárias. E continua ele a nos falar. Não são mais as exortações pretensiosas de um pregador, as especulações de um professor de filosofia ou os frios ensinamentos de um livro. É o exemplo vivo, dramático, às vezes terrível, dado por aqueles que eles conheceram, que viveram junto deles e que recolhem no além os frutos de toda uma vida. E nesse momento, a gente está vendo a utilidade das mensagens domésticas. Meu amigo, observa com quem você está sonhando que já partiu. Observa mesmo. E vamos sair do campo do simples noticiário, porque muitas vezes, e vamos observar detalhes. Quem desencarnou continua espírito. E quantas vezes, meus queridos, eu posso compartilhar a minha experiência, por detalhes, você vê que a criatura está bem, que aquele amigo, aquele parente está lúcido. A gente vai vendo. E a partir daí, eu começo a observar, a analisar o gênero de vida daquele irmão. Como é que aquele irmão viveu? Quais foram as suas prioridades? E para isso, nós podemos imitar, gente. Imitar o que é bom, imitar o que é belo, imitar o que é verdadeiro, sempre nos fará muito bem. Então a gente vai partir para um comportamento imitativo daquilo que é bom. Isso é reforma íntima. Temos a experiência, temos a análise, fazemos a comparação e chegamos a uma conclusão favorável. Eu quero ser feliz.
Eu quero, quando desencarnar, estar numa situação semelhante a esse ente querido, essa pessoa. Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar ainda durante a reencarnação. E ele vai colocando. São as vozes de além-túmulo na sua simples e brutal eloquência. O apelo vibrante, espontâneo do sofrimento moral. A expressão de angústia do espírito culpado, que vê desaparecer para sempre suas quimeras terrestres, desvendar-se seus erros e suas vergonhas, que sente o remorso descer como chumbo fundido no fundo de sua consciência, afinada pelo desprendimento de toda a matéria corporal. Então, temos as mensagens familiares daqueles espíritos que conhecemos e temos aquela outra de outros que nós não conhecemos, mas que vem trazer assim, de uma forma patente o seu presente, o seu estado atual. E essa visão, esse contato, essa constatação, né, do remorso, da vergonha, da sensação do tempo perdido, é a grande chave para a nossa atitude, para a nossa reforma moral. Quantas vezes a gente, para tomar uma atitude boa, a gente é criticado, muitas vezes a gente não é compreendido. E aí, para ser aceito no grupo, o indivíduo, muitas vezes o médium até, ele abre mão de valores. Mas esse médium que trabalha, analisa as causas e consequências, ele vai ter a consciência de que ele é um trabalhador de Jesus. Ele vai ter a consciência desse sentido da vida, da lei de causa e efeito. E tendo essa consciência assim, bem aberta, né? Bem desperta para isso, mesmo que não haja uma compreensão imediata, ele não vai desistir do bem, ele não vai desistir de si mesmo, ele não vai desistir desse processo de reforma íntima, que é a consciência do progresso, que é a consciência da felicidade que está destinada a todos nós indistintamente. E ele continua falando mais, Leon Denis, nos esclarecendo nesse capítulo 10º, Formação e Direção dos Grupos, do livro No Invisível. No dia em que essas práticas forem difundidas, em que, em todos os pontos do mundo, a comunicação dos vivos e dos mortos derem ao homem o conhecimento antecipado do destino e de suas leis, um novo princípio de educação e de regeneração terá surgido. Aí encontraremos um instrumento incomparável para reagir contra os efeitos mórbidos produzidos sobre as massas pelo materialismo e pela superstição. Então ele está dizendo aqui a importância do fenômeno mediúnico, mas esse fenômeno mediúnico é analisado. Observa-se o fenômeno, mas tira-se uma conclusão, é filosofia. Isso vai dar para a gente um conhecimento antecipado do destino do futuro, do nosso destino e do nosso futuro. Observa, primeiro em nós. A partir daí, eu vou observar o meu grupo social, eu vou observar a humanidade. E a partir dessa constatação, eu vou ter um novo princípio de educação, que não seria simplesmente aquele processo de instrução, de uma instrução acadêmica para a criatura ocupar uma posição social. Não é só isso. A gente vai pensar nesse processo de educação da alma. A gente vai ter a certeza de que ali está um espírito imortal. Quando eu tenho certeza e tenho conhecimento desse fato, né, vai haver uma remodelação no nosso processo educacional. Ora, novamente, Denis
como Kardec, na preocupação da educação das massas. E essa educação das massas é fundamental para esse processo de regeneração. E esse processo de regeneração, quanto mais se modifica os efeitos que ele fala mórbidos, produzidos pelo materialismo e pela superstição, melhor, meus amigos. Mais livres, mais autênticos, mais identificados com a lei de Deus estaremos nós. E é essa identificação que nos trará a felicidade individual ou coletiva. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.